Então, agora deu. Está na nuvem. Voltando ao que a gente falou, então, né? Fica essa parte no ar, né? Eu acho que é importante também que ela fique no ar, que ela fique nas nuvens, e dizer o quanto é gratificante estar nesse momento participando dessa mesa e sendo convidada pela Unisul, aonde eu volto sempre, né? Eu estive como graduanda, estive como mestranda, estive em vários outros eventos da Unisul, e hoje retorno sempre a essa casa, né? Sempre me acolheu também, de alguma forma, construiu a minha experiência como pesquisadora. E aí, nesse processo todo, o Eduardo já tinha falado anteriormente comigo que ele tem que resolver alguns problemas às 15 horas, e ele pediu para apresentar antes. Então, o que eu estou pensando? O que é que eu pensei, né? Como são em torno de 10 a 15 minutos que cada pessoa pode apresentar, e como o Eduardo tem que sair, e o Tiago também vai ter que, de alguma forma, né, se locomover dentro do aeroporto, o que eu pensava para ficar algo mais dinâmico das minhas experiências em lidar com mesas, em lidar com discussões? O Eduardo apresenta, a gente faz as considerações, algumas pessoas, se quiserem, né, perguntar, questionar a Célia e a Armin, né, que ela vai ficar há pouco tempo, e eu também faço a minha... Gabi, Oi. desculpa te interromper, mas eu não me importo se o Thiago apresentar primeiro. Acho que a situação dele é mais urgente, é aeroporto, né? Não tem importância, gente. O meu voo é só bem mais tarde, tá? Então tá. Eu vim bem Então cedo. tá. Então tá. Aí o Eduardo apresenta, mas a gente pode contribuir, né, Arlen? Eu acho que é legal para ficar uma coisa dinâmica. Ele apresenta, a gente faz a fala, a Célia poderia também contribuir, né? E o Tiago e a Arlen, enquanto ficar. E eu tenho algumas considerações para fazer daquilo que eu li, daquilo que eu pontuei, né, do que eu verifiquei das importâncias da gente estar discutindo. Quero dizer também, né, que de alguma forma, né, com o Eduardo fica muito mais fácil, porque eu estou ajudando o Luciano, orientando o Eduardo, e a gente tem dialogado muito, eu tenho construído muito, então já é mais prático da gente estar, de alguma forma, tecendo alguns comentários. Eduardo, querido, é com você, tenha uma boa apresentação e Eu que vamos compartilho a tela, compartilhar. eu tenho problema com isso, tá? Eu Não é não sou problema de... familiarizado com isso, por isso que eu te mandei mais cedo, Gabi. mas o meu não abria Vocês podem me ajudar? Eu abro a apresentação no PowerPoint. Isso, que o pessoal fala, tu abre a apresentação no PowerPoint, daí quando você clicar em compartilhar a tela, você seleciona a janela do PowerPoint. Tá. Vamos ver se dá certo. Tá carregando. Carregando. Deu, bonitinho. Então, Daí vê se tu consegue colocar no modo apresentação. Tu não está nos vendo, ainda está. eu não estou vendo vocês. Uhum. Eu consigo passar, mas... aqui. É isso? Isso. Sim. Legal. Ele não mudou para mim para a apresentação, mudou para ti, Gabi? Está em apresentação para mim. Então tá ótimo. Tá trocando aí os slides para vocês? Não, trocando não. Ainda tá na... Coloca no... Não sei se tem F5 a opção, mas coloca para apresentar a tela toda. Eu acho. F5? É que ele já está, eu acho, Thiago. Já Você não está? carregou para nós. Para mim tá a apresentação. Então tenta de novo. Reiniciar Tira a o apresentação. compartilhamento. Oi, Tira o compartilhamento gente. de tela. Boa tarde, Oi. licença. Eu vou fazer um comentário. Eu participei de um congresso recentemente, também usando a plataforma Zoom, e eu não consegui abrir a apresentação de modo que não ficasse os slidezinhos pequenos ali. Não sei se é uma coisa do Zoom, se é alguma configuração do computador, mas eu só consegui abrir de modo que ficasse aqueles slides pequenininhos, sabe? Eu realmente não conseguia passar. Isso aconteceu em 2 congressos, por isso que eu estou comentando, que pode ser alguma coisinha ou do nosso computador,
em consonância com o Agora deu Zoom. certo, Sei Eduardo. que quando estava na tela cheia, assim como o Thiago colocou, depois não conseguia, desculpa, não é o Thiago, não ia para frente, mas de repente dá certo, né, o Eduardo, não sei. Eu tenho visto isso também, quer dizer, ele vai, acho que de computador para computador, né? Pode Às vezes ser, o né? Zoom também, Uhum. Vê se tu consegue passar, Thiago, antes de tu começar a falar, para ver se vai dar Eduardo. certo. Perdão, Eduardo. Dá. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Tá. tá E na tela de entrada. E vocês estão vendo a tela toda ou estão vendo com uma barra? Tem uma Como eu estou barra Cortado. vendo preta. aqui? Tem uma barra. Cortado. Eu acho que essa barra não tem como tirar. Passa o próximo slide. Isso, passa para frente para a gente ver. Vamos ver. Passar para o próximo? Isso. Clicando eu consigo passar, ó. Passou, mas ele tá ficando uma barrinha, né? Essa barra agora que é o meu desafio de removê-la. Mas Se ela ela vai não atrapalhar. for te atrapalhar, Né? não tem Talvez problema. deixar naquele modo de exibição, né? Com os menorzinhos, se não tiver problema, claro. Uhum. E agora? Ele Saiu a tá... barra. e agora deu. Saiu. Tu botou lá em Então cima, eu cantinho. consegui. Vou começar, pode ser? Pode, Eduardo. O título do meu trabalho é Pensamento Contra-Hegemônico Decolonial. São inflexões teóricas e políticas com base no binarismo de gênero. Meu nome é Eduardo dos Santos Henrique, sou mestrando do programa de pós-graduação em educação da Unisul. Meu orientador, professor Luciano, e a minha co-orientadora, professora Gabriela. Na introdução do trabalho, eu pontuo que a imposição de papéis binários de gênero, ou seja, sempre construídos em torno de uma masculinidade e de uma feminilidade que são hegemônicos, constitui-se como um processo histórico da modernidade e da colonialidade. Foi difundido e ainda é como algo positivo, algo único e que deva ser defendido sempre, né? E dessa forma que se defende, também acaba se perpetuando. Além de contribuir para o apagamento de identidades outras, a imposição do binarismo de gênero favorece uma normalidade, a cis heteronormativa. Como objetivos, nós temos compreender a divisão social de papéis de gênero e demonstrar como o pensamento crítico decolonial se apresenta como uma possibilidade teórica e política de compreensão da imposição de uma suposta normalidade binária sobre corpos e de como o Estado acaba agindo em favor dessa imposição por meio de instituições sociais. No caso deste trabalho, nós utilizamos a família. Parte-se de uma discussão sobre gênero, possibilitada pelo pensamento crítico decolonial na tentativa de apontar injustiças praticadas em um sistema moderno e colonial de gênero, apoiado no patriarcado e na cis-heterossexualidade. A pergunta que a gente elaborou foi de que modo as epistemologias do sul global, como o pensamento crítico decolonial, são úteis para fomentar discussões sobre papéis hegemônicos de gênero. Como metodologia, a pesquisa de caráter teórico exploratório, as inflexões teóricas foram tecidas a partir da análise de 4 artigos de autores e autoras que fundamentam o pensamento crítico decolonial. Também foram analisados 3 documentos jurídicos, legislações brasileiras, como a Constituição Federal e outras que dispõem sobre a família, e 2 outros estudos, um artigo também publicado a partir de uma pesquisa que visava considerar modelos familiares outros no processo pré-colonização, e
um capítulo de um livro que é uma pesquisa realizada com uma tribo indígena, uma etnografia realizada por Clastres, numa tribo indígena, que apontou algumas considerações bem importantes para compreender o trabalho. E embora esses autores não estejam situados no contexto das epistemologias do sul global, eles contribuem com a temática. A discussão que a gente realizou parte de pensar o pensamento crítico decolonial, que ele é estruturado sobre a categoria colonialidade, que também se conhece como modernidade, né? Ele mostra um outro lado para se pensar esse processo. O seu principal objetivo é revelar as chagas da colonialidade, que é o lado obscuro da modernidade, difundida pelos colonizadores como positivas. Os estudos que eu já citei sobre povos originários, de Héritier e Clastres, acabam comunicando que antes da colonização já havia uma aceitação, já havia o reconhecimento, inclusive, de papéis de gêneros outros, que não eram apenas relacionados com masculino, feminino, nessas sociedades, né? Além disso, já havia uma aceitação, né? Ou pelo menos não há registros nessas tribos, nessas sociedades que indicam que havia uma discriminação como nós temos hoje com, por exemplo, sujeitos homossexuais. Os colonizadores que trouxeram da Europa um modelo familiar associado ao patriarcado, à modernidade científica, à religião cristã e à burguesia. Então, havia esses estudos, né, de Héritier e Clastres demonstram também que havia configurações familiares que eram bem diferentes da que se considera hoje muito e se difunde como normal, né? Havia famílias com núcleos outros, clãs matriarcais e também famílias poligâmicas. Para Quijano, que começou na América, foi mundialmente imposto. A população de todo mundo passou a ser classificada, antes de tudo, com identidades relacionadas a raças, né? Uma raça que domina outra, né? A raça dominante seriam os brancos europeus e as inferiores, aqueles povos que já habitavam as regiões posteriormente transformadas em empresas no projeto da modernidade. Nessa perspectiva, o Quijano aponta o poder como uma rede de relações de exploração, dominação e conflito, na qual as pessoas são envolvidas na disputa pelo controle do trabalho, da natureza, do sexo, da subjetividade e da autoridade. A modernidade, a colonialidade impõem formas de dominação também sobre, para controlar, né, o sexo e o gênero. Isso já era apontado por Quijano, quando ele fala da modernidade, da colonialidade do poder, desculpem, e esse conceito é expandido, né, pela Maria Lugones, quando ela problematiza o patriarcado e a heterossexualidade enquanto ferramentas de controle sobre os corpos. O modelo familiar trazido da forma que conhecemos hoje, né, trazido e influenciado pelos colonizadores, também se torna problema dessa discussão, porque ele é difundido de maneira diferente, né, e imposto também daquela que nós conhecemos aqui. As leis, né, brasileiras reconhecem a família como um modelo nuclear, né, heterossexual, pai, mãe e filho, mas existem tentativas aí de ampliar e de também reduzir esse conceito, né, como leis que sugerem estatutos das famílias. A lógica binária e colonial que cria o modelo hegemônico de gênero e de organização familiar acaba excluindo possibilidades outras de existência, levando à manutenção de um sistema de gênero institucionalizado que relaciona o gênero unicamente ao sexo biológico, extinguindo a possibilidade de existências outras.
como resultados, né, a gente consegue considerar o pensamento crítico decolonial uma abordagem teórica e política, que se apresenta como possibilidade de contribuir para a transformação das estruturas capitalistas, patriarcais e cis-heterossexuais, de classificação e hierarquização de múltiplas formas de existir, de sentir e de poder. E, a partir dos estudos de teóricos decoloniais, observou-se que a colonialidade de gênero corrobora, por meio de violências coloniais, para o impedimento de maneiras outras de existir, de saber, de poder. Entretanto, isso não atinge todas as pessoas, né? Há aqueles que resistem, e essa maneira de resistência faz também com que as instituições sociais, como a família, não detenham o mesmo poder sobre todas as pessoas. Concluindo, né, pensar gênero a partir dessas epistemologias do sul global é também buscar desconstruir um sistema, e esse sistema ali a gente demarca com C, por representar muito o privilégio da cis-heterossexualidade, e que se torna injusto porque impossibilita a superação de hierarquizações hegemônicas de poder sobre o sexo e o gênero. Esse sistema dita normas binárias e, por ser atravessado pelo patriarcado, acaba, né, sempre privilegiando o homem através de uma masculinidade que é hegemonizada. Ainda assim, a gente conhece e reconhece existências outras que subvertem, que resistem, transitando entre um extremo e outro do binarismo que foi imposto, né, como a única forma correta e única, possibilitando construir múltiplas alternativas de ser. Esse trabalho recebeu fomento, né, da Bolsa de Estudos do artigo 170, as referências utilizadas. Agora fica o espaço para a discussão, né, Gabriela? Eu acho interessante que a gente possa contribuir agora nesse momento, né? Porque, como tu também precisa sair, como tu falaste, né? Já são exatamente 14h24, a gente pode abrir um espaço para algumas perguntas, em torno de 5 minutos, 10 máximo, para que o Eduardo possa estar, né, falando um pouco sobre a pesquisa dele. Porque é interessante que o Eduardo traz o conceito de gênero atrelado, né, à questão da família como este modelo que, de alguma forma, né, possibilita que as pessoas se construam dentro desse binarismo, que é ser homem e ser mulher, dentro dessa lógica, que é lógica existencial biológica. Então, ele traz esses elementos que são fundamentais. Eu li, né, a produção do Eduardo, que eu também, junto com o Luciano, a gente acabou ajudando a construir. Então, a gente está vendo que há um caminho que o Eduardo segue, né? Que é esse caminho de pensar tanto do ponto de vista teórico, tanto do ponto de vista político, né? Não deslocando nesse pensamento, né, essa neutralidade da ciência, do conhecimento, que também envolve questões que estão de cunhos políticos, né? Que a própria ciência ela permeia por isso. E Arli, assim, gostaria de fazer alguma contribuição? Não, eu só fiquei na dúvida ali, Eduardo, é um recorte da tua dissertação? Que daí tu já trouxe resultado, eu fiquei na dúvida. É um pedacinho ou é uma Não, parte? ela ainda não é. Ela ainda não é, mas foi um texto construído, professora, para pensar, né, se realmente eu poderia me apropriar, se eu, né, me transmitiria segurança para me apropriar do pensamento crítico decolonial, para utilizar essa proposta para fazer algumas análises na dissertação. Tá, entendi. E daí eu fiquei pensando, mas eu passo a palavra para os outros, caso tenham algumas outras questões, que foi mais pensando assim, quem eram os autores, né, que tu está trabalhando com pensamento crítico decolonial, me deu curiosidade. E as epistemologias do Sul também, né? Aí, Os autores sei... que eu procurei utilizar no trabalho são pessoas, são teóricos que pensam gênero,
que pensam poder, né, que pensam essas relações, essas estruturas, a partir de um lugar que é fora do que a gente conhece como Ocidente. Justamente porque a gente já reconhece que os conceitos trazidos, né, pelos teóricos do Norte, os teóricos ocidentais, eles já são muito difundidos. Geralmente é o que se ensina e o que se aprende, assim, circula com maior facilidade, né? E a gente está tentando pensar essas questões de gênero, violência na escola, masculinidade, né, hegemônicas e contra-hegemônicas, a partir de olhares que, ao nosso ver, se aproximam mais da nossa experiência e da nossa existência, né, que é diferente, é do Sul, né, é sempre taxado como subdesenvolvido, né, sempre com dificuldades para conseguir encontrar espaço junto com esses autores mais conhecidos. Deixa eu só fazer uma observação, Yarley, assim, que é interessante que a professora Yarley pergunta, que também foi a questão que eu e o Eduardo viemos discutindo junto com o Luciano, né? Da importância que ele sempre precisa estar olhando para a pesquisa dele, né? Sempre pensando na construção desse pensamento do que ele vai escrever e aquilo que tem a ver com o que ele está dialogando. Então, a gente está caminhando, nós estamos caminhando nessa construção de aproveitar tudo no final, assim, alguma coisa emergir dessa escrita dele, né, dessas reflexões que ele tem feito para produzir a dissertação. Então, assim, não deixar isso devagar, não deixar isso solto, né? Que existam relações entre gênero e família, gênero e patriarcado, gênero e relação e gênero e masculinidade. Então, a gente tem caminhado, e assim, o Eduardo, né, dentro daquilo que a gente tem percebido, que também ele se aproxima, que é interessante a gente perceber isso, assim como eu, ele se aproxima com esse conhecimento muito recente, né? É muito recente, mas, entretanto, ele tem se aprofundado de forma muito legal. Assim, o que a gente vê é que ele tem compreendido que é necessário que essas discussões sejam decoloniais, né? Que essas discussões elas sejam pensadas a partir das nossas experiências de vivência. Então, eu acho que a gente está conseguindo, de alguma forma, trazer mais um pensador, mais um pensamento para dentro desse escopo que é a questão de gênero, para além das relações de poder que vem de cima para baixo. E eu acho que essa construção também partilha do professor Luciano, desse pensamento do professor Luciano, né? Assim, de pensar também a questão política dentro desse pensamento. Então, é isso mesmo, assim. Tem uma pergunta aqui, é mais uma consideração, assim. Tendo em vista, Eduardo, que a polarização política dos últimos tempos, eu não sei até que ponto você vai enquadrar essa linha de raciocínio na sua dissertação, mas você vai dar algum enfoque para o conservadorismo atual que acaba, no caso, está batendo nessa tecla do é homem, é mulher, atualmente, nessa polarização política? Ou seja, esses papéis estão sendo reforçados muito mais agora do que há uns anos atrás, a minha impressão, né? Então, é um tema super importante, com problemáticas muito atuais agora, que pode ser, no caso, reforçadas no teu olhar, no caso, né, de pesquisa. Seria mais uma consideração mesmo, né? Certo, obrigado, Thiago. Célia, professora. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode. Eu estou aqui com uma internet meio precária, então, o máximo, vocês têm sempre que estar me avisando se estão ouvindo ou não. Sim, estamos ouvindo, pode ir. Queria fazer alguma contribuição, fazer algum questionamento? Assim, o que você pensa sobre isso e sobre o que o Eduardo trouxe, que é interessante. Eu até não sei se você conhece esses conceitos, se você conhece também essa teoria, né? Que é interessante também. Eu conheço pouco, porque o meu trabalho, a minha linha de pesquisa
gira em torno de preconceito implícito, e aí já entra um pouquinho essa questão que ele colocou aí, e deficiência, né? O que eu trabalho, o meu foco maior é na deficiência e direitos humanos. Mas eu achei um trabalho muito apropriado, bem visionário e de difícil resgatar fatos para estar colocando. Eu sou professora de escola básica, de educação básica, então é um conflito que nós presenciamos dentro da unidade assim muito grande. Achei um trabalho bem apresentado e bem rico. Legal, professora Célia. Então, deixa eu só fazer uma consideração importante também, para que vocês até possam acompanhar o raciocínio do Eduardo, né? Que hoje a gente ajuda a construir. Que é interessante a gente pensar, quando se pensa colonialidade, quando se pensa em colonialidade de gênero, quando se pensa em relações de poder, e aí que grandes autores decoloniais vão falar, que o Eduardo já falou, mas para frisar, é que é importante a gente perceber que dentro dessas relações de poder, dentro desse processo de dominação, de hierarquização, de classificação, há também resistências, que eu acho que esse é o grande foco que a gente está discutindo, que o Eduardo também está discutindo, aos processos de resistências, de sobrevivências, desses resistir para além desse sistema, como o Eduardo emprega, né, que é uma questão muito fundamental, esse sistema que é reiterado inúmeras vezes, que não é só um sistema, mas que é um sistema com C, né, que é um sistema de gênero mesmo, né? Como é que se constrói essa ideia e que as pessoas acabam, de alguma forma, tomando como uma verdade, como uma realidade para si, né? Como é que você se constrói a partir disso? E a decolonialidade, de alguma forma, também ela traz esse elemento que é fundamental, que é a desnaturalização dessas existências, né? Então, que a gente acha que ser homem e ser mulher, ela é natural, né, nessas nossas existências. Então, são elementos que estão sendo pensados para além do hemisfério norte, né? Eduardo, mais alguma coisa? Da minha parte, apenas agradecer as contribuições de vocês. Esse momento foi bem enriquecedor e eu vou ficar mais alguns minutinhos aqui vendo a próxima apresentação e depois eu vou sair um pouquinho e pretendo retornar. Um abraço, pessoal. Eu só querendo também finalizar, para finalizar o Eduardo agradecendo, dizer que o Eduardo traz aquilo que é fundamental numa pesquisa, né? Que é a metodologia, que está claro para ele, assim, ele tem clareza da metodologia que ele vai, né, além dessa produção, a própria produção da dissertação dele, ele traz o referencial teórico, né? Ele já está aqui, de alguma forma, imbuído desse pensamento, e a questão, né, dessas discussões como são atravessadas. Então, que é algo que está sendo, de alguma forma, elaborado já a partir da experiência dele. Legal, Eduardo. Obrigada pela apresentação. E você falando ficou mais linda ainda do que está escrito, tá? Queria dizer que eu, quando te ouvi, assim, parece que o que está escrito não deu tanto conta de como tu falou. É verdade, tá? Fico, assim, orgulhosa também de fazer parte desse processo. Agora, eu penso que o Thiago, né, também como está no aeroporto, né, poderia apresentar e vamos ver as contribuições. Alguma coisa do Thiago também eu conheço, né, que queria dizer, é importante, né, professora Célia, que o Thiago e a gente fez mestrado juntos, né? Então, também a gente tem algumas partilhas, algumas discussões que a gente já vem construindo. É com você, Thiago. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, né? Por que Tá. Por que você pesquisa aí? Não está aparecendo Não, a minha tela ainda, né? não, Tá ela... sim, só que não tá em modo de apresentação. Mas tá aparecendo minha cara ainda, né? No rosto, né? Tá. Tá. Sim, Tá. sim. Só não tá em modo de apresentação. Né? Beleza, então. Então, pessoal, como a Gabriela agora que me intimou a falar um pouco mais de mim, eu me formei em História ali pela Unisul, em 2011. Em seguida, já ingressei no mestrado em Educação.
Na própria graduação, eu já trabalhei a temática de gênero, entrevistando 2 professoras trans na cidade de Tubarão, e foi onde eu conheci a professora Gabriela, e foi bem legal o trabalho, bem legal mesmo, sim. E isso me motivou a continuar na linha de mestrado, né? Na mesma perspectiva, né? Então, a minha pesquisa no mestrado, né, eu já ia falar um pouquinho mais depois, mas já vou aproveitar para falar agora, ela continua sendo a única no Brasil que, no caso, entrevistou alunos e professoras sobre uma professora trans. Não existe nenhuma outra pesquisa, né, de nível de graduação, pós-graduação, onde se entrevista alunos e professores sobre a inserção de uma professora trans ou travesti na escola. Isso eu defendi lá em 2014 e até hoje, 2022, só existe a minha pesquisa no Brasil, então eu me orgulho muito disso. Não existem muitas professoras trans no Brasil, e as pesquisas que tem sobre trans travesti no Brasil hoje, né, das quais eu conheço, são todas entrevistando as professoras, né, baseado nas histórias de vida dela, nas práticas educativas, em como o espaço escolar não é preparado, ele é transfóbico com essas pessoas, seja quando elas estão na educação básica, seja quando elas estão na educação básica, seja quando estão na condição de professora. Então, a minha pesquisa, eu me orgulho muito de dizer que foi a única e continua sendo a única no Brasil. Então, isso me pesou bastante para eu continuar no doutorado agora, né, nessa mesma perspectiva. Só que diferente lá do mestrado, onde teve um caráter muito mais de denúncia, porque o que eu fiz no mestrado? Eu entrevistei alunos e professores de uma escola de educação básica, de ensino fundamental 2, entrevistando eles sobre conceitos de sexualidade e gênero a partir da inserção de uma professora trans, né? Então, ali, o resultado desse trabalho, né, foi assim muito mais no sentido de denúncia, de o quanto a escola é transfóbica, de quantos professores não estão preparados a receber uma colega transexual, de quantos professores colaboram para a transfobia continuar naquele espaço. Então, meu trabalho assim foi bem legal nesse sentido de denúncia. E agora, como doutorado, é o que eu vou explicar agora, é uma proposta diferente de denúncia, né? Então, acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida desse inicial, se eu posso continuar. Posso continuar? Pode, Thiago. É legal assim situar até, né? Como você basicamente é o único doutorando na sala, né? Que eu acho que a Célia também é mestranda. Seria importante ver essa trajetória também que você faz, esse movimento que você faz da dissertação para o doutorado, né? Como é que você continua e como você amplia. Como você falou, o primeiro momento, como diz Paulo Freire, era de denúncia. Agora, quem sabe, é de anúncio, né? Acho que Paulo Freire fala muito isso, né? Não basta só denunciar, também temos que anunciar, né? Anunciar aquilo também que é positivo, aquilo que é esperançoso, aquilo que é amoroso. Mas legal. Gente, eu não... Agora sim, ó. Aqui tá na tela cheia para mim, mas eu tô vendo a cara de vocês ainda, então deve estar errado, né? Aqui não tá no modo apresentação. Não sei se tu quer tirar e tentar de novo, igual como o Eduardo fez. Não sei se o Eduardo tá aí, acho que ele já deve ter saído. Não sei se ele botou antes no modo de apresentação e tentou partilhar. Ah, tá, entendi. Não sei como é que foi. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aí, ó. Foi. Deu. Uhum. Oh, e eu tô vendo tá a cara de vocês. Apresentação. E eu tô vendo a cara de vocês. Deixa eu ver se vai pra frente. Então, é alguma configuração que o teu tá permitindo. Passou. Olha, conseguimos, então. É possível, então, como a Gabriela disse. Tiago, depois você vai ter que me passar como fazer isso. Eu espero que dê certo. Tá bom, boa apresentação. Então tá. Então, gente, o meu trabalho, né, é uma síntese, é um recorte do meu projeto de doutorado que está em andamento,
né? Eu estou na fase de construção do projeto, né, em elaboração, junto com a minha professora orientadora, né? Para quem a Célia, que está presente aqui, o Eduardo, a minha orientadora é a professora doutora Yali, que está presente na sala, e da qual eu quero parabenizar, aproveitar o espaço aqui para parabenizar, agradecer primeiramente pela já ter me aceitado como orientando, e parabenizar pela metodologia que ela utiliza com os seus orientandos, o cuidado que ela tem, o comprometimento que ela tem com a gente, o controle, a organização. Para quem é o Eduardo que está vindo aí depois, aí, se quiser continuar no doutorado, é uma ótima sugestão, tá? Excelente orientador. Então, vamos lá, gente. O meu título, a princípio, é A Professora Travesti e as transformações produzidas em uma escola de educação de jovens e adultos do sul de Santa Catarina. Considerações iniciais, eu trouxe 3 aqui. Primeiro, sobre a professora travesti, né, eu sei, a Célia aqui, no caso é a pessoa que está diferente na sala, ela já se apresentou. A professora travesti em questão, onde eu irei fazer a pesquisa, é a professora Gabriela. Eu acho que eu posso falar isso, né, que não é segredo. E então, assim, a professora Gabriela é uma professora aposentada, trabalhou por 20 anos nessa escola, e é onde eu irei realizar a pesquisa, né? Nessa escola onde ela trabalhou por 20 anos, né? Foi professora por 20 anos, então eu vou lá entrevistar alunos e professores. Quero aproveitar o momento também para parabenizar a professora Gabriela, tá, gente? Eu acho que eu nunca tive oportunidade de parabenizá-la em público sobre a militância que ela tem, a trajetória de vida dela, que eu admiro muito a força, a garra dela, e eu acho que a gente não pode, digamos assim, acostumar com o sucesso da pessoa a ponto de não parabenizá-la mais. A Gabriela já provou que é capaz, já chegou muito longe, mas eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de parabenizá-la, a gente tem que parabenizá-la sim, tá? Porque o fato de hoje ela estar mediando essa mesa, isso é um marco, né? Falando de um estado mais conservador do Brasil, né? Uma professora travesti mediando uma mesa aqui de um simpósio, isso é um marco. E quero dizer que eu agradeço muito as contribuições que ela deu assim, na minha trajetória, e quero dizer que admiro muito a trajetória de vida dela, tá? Sobre o autor aqui, eu já falei, né, um pouquinho sobre mim, e sobre a pesquisa. Basicamente, eu também já falei, essa pesquisa, no caso, ela é uma extensão do meu projeto de mestrado, né? Ela vai expandir aquele caráter de denúncia, né? Eu não quero mais focar na denúncia, eu quero focar agora nas transformações que as relações com a professora travesti possibilitaram naqueles sujeitos, naquela escola. Então, o meu foco é esse, as transformações. Como questão problema da pesquisa, né? É bem óbvio aqui, no caso, né? Quais as transformações produzidas nos sujeitos a partir da convivência escolar com uma professora travesti. Eu sei que, assim, eu já apresentei digamos, essa ideia para algumas pessoas, e às vezes elas me chamam assim, mas você não está sendo muito ousado a ponto de supor que vai haver transformações, sabe? Daí eu digo o seguinte, né? Eu posso estar sendo ousado, essa é a minha tese que eu vou defender, mas eu acredito que, ainda que haja preconceitos, né? Ainda que haja preconceitos naquele espaço que eu estou, historicamente, as produções aí de pesquisas nos dizem que a escola é transfóbica, a escola não sabe tratar um estudante LGBT. Ainda assim, quando se convive com um estudante LGBT, né, segundo assim as contribuições sociológicas, as chances de diminuírem os preconceitos, de quebrarem os tabus, ela é muito maior, porque está convivendo com aquele sujeito. Então, é o seguinte, eu não estou dizendo que vai haver uma transformação ali radical naqueles sujeitos, de um conservador virar um militante, a partir da presença de uma professora travesti. Eu não quero isso, eu não quero provar isso, né? Eu quero mostrar que, apesar dos preconceitos existentes naquele espaço, a convivência traz pontos positivos, traz transformações naquele espaço, quebra tabus. É isso que eu vou mostrar, é a minha tese de doutorado, né? Agora, basicamente, a minha tese escrita aqui. A minha tese é que, apesar da presença de uma professora travesti
ser marcada por vigilância, preconceitos, olhares desconfiados e condenatórios, ainda assim a sua presença ela contribui para desestabilizar certezas, tabus, verdades e crenças. Eu não estou desconsiderando tudo aquilo negativo que existe na escola, mas eu estou considerando que há, sim, pontos de transformação, certo? Que essas transformações têm que ser evidenciadas para, numa questão macro, quebrar mais tabus ainda. Olha, existe uma professora lá, a sua presença causou isso. Então, isso, numa visão macro, colabora para um movimento muito maior, né? Em síntese, a convivência com uma professora travesti produz um efeito de transformação, capaz de ressignificar padrões e desconstruir preconceitos, mesmo em um ambiente hostil à sua presença, que é a escola. Justificativa, gente. A justificativa aqui é mais assim, no sentido de, no porquê, no caso, essa minha tese se justifica, né? Eu trago alguns conceitos, alguns dados aqui, tá? Vou tentar acelerar para não demorar muito. O primeiro de todos, né? Que compreender a diversidade sexual e de gênero, para nós que somos educadores, né? Deveria ser um pré-requisito para todos que trabalham com educação, né? Conhecer que existe uma diversidade e, além de, e isso é um pré-requisito para todos, né? Historicamente, as escolas brasileiras representam um lugar de opressão para estudantes LGBTs, né? Isso tem vários estudos que comprovam, então esse é o contexto da nossa escola brasileira. Se considerarmos apenas a realidade da população trans, as estatísticas ainda são mais assustadoras. O Brasil continua sendo o país que mais mata travestis transexuais no mundo, segundo a Associação, né, Nacional de Travestis Transexuais. E 90% dessa população ainda utiliza da prostituição como única ou principal fonte de renda. Tá? E olha só esse dado aqui. 70% das pessoas trans não concluíram ensino médio. Estima-se que apenas 0,3% de estudantes matriculados nas universidades federais são pessoas transexuais. Então, assim, quando a gente faz um trabalho, né, de uma professora, né, trans, que passou toda uma vida por essa escola transfóbica, homofóbica, né, e mesmo assim ingressou numa universidade, né, resolveu regressar para essa escola, que foi transfóbica com ela na formação desse sujeito, e a gente olha esses dados aqui, de 70% da população trans não concluir ensino médio, tipo, é um fato que a gente precisa realçar. A gente precisa realçar essa vitória e a gente precisa realçar os problemas nesse percurso e os problemas que existem, né, nessa realidade, né, para acontecer de que 70% das pessoas trans de não concluir ensino médio, de abandonar, no caso, né? Embora as estatísticas revelem uma realidade de desprezo e marginalização, ainda assim, subvertendo a lógica do sistema, hoje é possível encontrar travestis e transexuais em diferentes profissões, até mesmo sendo eleitas, né? Esse ano a gente teve 5 deputadas transexuais sendo eleitas, 2 federais pela primeira vez na história, né? Ao mesmo tempo que tivemos um maior índice de conservadores sendo eleitos, também tivemos 2 transexuais. E isso é muito marcante, né? É simbólico, né? E 3 deputadas estaduais também, né? Encontrar pessoas trans atuando em áreas que não seja prostituição, ela é muito difícil. Então, se a gente analisar a educação, que é a nossa área nessa pesquisa, encontraremos pouquíssimos casos, né? Eu até hoje fiz uma pergunta a Gabriela deve conhecer, a ANTRA, né? Que é a associação ali. Eu mandei uma pergunta para eles, para saber se eles tinham dado uma estatística de quantas professoras existem no Brasil, porque eu ainda não consegui esse dado. Eu sei que é aproximado, mais ou menos aproximado. Eu sei que em Santa Catarina, mais ou menos, existem 4, né, contando com a professora Gabriela, acredito que 4, mas no Brasil, assim, eu não tenho esse número, mas são poucas, né? Acredito eu aqui que não deve passar de 200 no Brasil. Esse autor, o Torres Parado,
eles são de Minas Gerais e eles fazem um trabalho, assim, eles estudam bastante a questão de gênero e de professoras transexuais. E eles vão dizer que é o seguinte, que na escola e na sociedade em geral, até vindo encaminhando um pouquinho com o trabalho do Eduardo, se reiteram as normas de discursos religiosos, médicos e morais, né? Só um pouquinho aqui, deixa eu pegar. Portanto, o lugar de professora torna-se para muitos uma dignidade imprópria às transexuais e travestis. Ou seja, na sociedade em geral se reproduz essas normas, né, de gênero, mas na escola principalmente, né, discurso religioso, médico, moral. Então, para uma pessoa transexual regressar para uma escola na condição de professora, isso é muito radical na visão da sociedade, assim, essa escolha quebra com muitos tabus ali. E isso se torna muito, digamos, impróprio, como diz o autor ali, porque é uma luta diária que a professora tem que ter para entrar nesse espaço, né? Para resistir nesse espaço, porque não é só a inserção. Muitas conseguem inserir, a questão é permanecer nesses espaços, né? Ou seja, né, regressar na escola na condição de professora, deixa eu só pegar aqui, regressar à escola na condição de professora é uma decisão muito difícil para uma pessoa trans. Talvez aí também se escolha, também se justifica o fato de não haver tantas, né, ainda, né? Vamos ver aqui. Então, assim, como objetivo principal da pesquisa, eu já falei inicialmente, gente, ela não é adquirir um caráter de denúncia. Vai existir isso na minha tese? Com certeza. Né? Vai existir, vai aparecer as falas transfóbicas, né? Para mostrar, no caso, que mostram, né? Que revelam quanto nosso país é transfóbico. Só que partindo da motivação de construirmos uma escola livre de preconceito e discriminação, essa pesquisa visa, especialmente, explanar e compreender as transformações ocorridas nos sujeitos e na escola a partir da convivência com uma professora travesti. Daí eu digo o seguinte, se a presença de uma professora que foge ao padrão cisgênero causa rejeição e desestabiliza toda a instituição escolar, urge identificarmos nesse mesmo ambiente que possíveis mudanças são causadas pela presença de uma professora travesti. Porque é o seguinte, a gente já sabe que desestabiliza, a gente já sabe que sofre rejeição, né? Mas partindo daquele pressuposto de que toda troca, toda relação social, existe uma troca, e com o passar do tempo, né, você acaba modificando o seu ser social com essa troca. Então, que mudanças foram percebidas, né? São percebidas com essa interação. Eu digo o seguinte, que evidenciar resultados positivos dessa interação, como é o foco, mesmo que ainda em menor quantidade, contribui para o fortalecimento da causa, para a representatividade da categoria e para a construção de uma escola, deixa eu ver aqui se está satulado aqui, não estou chegando, de uma escola mais plural e acolhedora. E finalizando já, tá? Deixa eu ver aqui. Finalizando, algumas inquietações, no caso, né? Quais impressões, é como se fossem umas perguntas para as pessoas que eu vou entrevistar, tá, gente? Quais impressões e significados a presença de uma professora travesti traz ao ambiente de educação de jovens e adultos? Após a convivência com uma professora travesti, houve mudanças na forma de olhar as outras pessoas trans na sociedade? A presença de uma professora travesti despertou ou estimulou alguma discussão específica? A presença da professora travesti impactou de alguma forma as suas opiniões e conceitos atrelados a questões de gênero, sexualidade, homem e mulher? O que você pensa sobre travestis e transexuais trabalharem na educação como professoras? Isso aqui são algumas inquietações, alguns pontos chaves que, digamos, vão nortear as outras perguntas que vão ser elaboradas ainda, né? Sobre os sujeitos que serão entrevistados. A ideia inicial, gente, é entrevistar 10 ex-alunos e 10 profissionais que tiveram contato direto com a professora travesti nos últimos 5 anos, que antecederam a sua aposentadoria.
entre eles professores e demais funcionários da escola. Preferencialmente, os entrevistados serão selecionados respeitando a equivalência de gênero, ou seja, homens e mulheres na mesma quantidade, e, posteriormente, o critério de seleção será as diferentes gerações e raça. Então, essa é o meu recorte, gente. Espero que tenha ficado claro. Então, agora eu deixo a palavra com vocês, com a Gabriela. Eu acho que nada melhor do que começar com a Yarli, que é a sua orientadora, né? Mas, assim, antes de mais assim, a Yarli falar, eu queria dizer que desde o momento, Yarli, quando o Tiago começou a construir, já que é o momento que eu quero evidenciei para o Tiago, né, que eu não quero que omita o meu nome, eu quero já colocando que eu não quero essa noção de que a pesquisa não pode revelar o nome, pelo contrário, eu quero que faça isso, até porque quando for apresentar, mesmo quando alguém utilizar a pesquisa do Tiago, e se as pessoas me conhecerem, logo vão dizer, essa pesquisa está falando da Gabriela. Porque já aconteceu isso, tá? Na própria Universidade Federal. Tá? Uma menina amiga minha disse que o professor levou a pesquisa do Tiago do mestrado e quando começou a falar, ela me conheceu, ela disse, está falando da Gabriela. Então, eu não quero anonimato, porque eu acho que é importante dar visibilidade para quem sou, inclusive, né, como fez com a minha tese de mestrado, que essas pessoas realmente existam, né, que não é ficção. Mas eu já venho desde o momento que o Tiago começou a discutir essa questão, eu venho pontuando algumas coisas com ele, inclusive no primeiro momento, quando ele botou, né, novamente, aí eu disse, Tiago, para aquele momento da dissertação, cabia falar sobre um corpo estranho, né? Agora, quem sabe, tu pode ampliar esse corpo estranho para outro pensamento, que é esse pensamento que quem é estranho é a sociedade, não somos nós. Então, algumas referências eu venho fazendo com o Tiago. Entretanto, né, Tiago, assim, são questões que me levam a pensar até as tuas perguntas também, né? Tipo assim, o contato com a professora travesti te causou alguma diferença? Modificou na sua vida? Imagina que ele só teve contato só comigo de travesti. Como é que ele pode falar de outros contatos se ele nunca teve com uma outra travesti? Então, essa pergunta eu fiquei me questionando. Né? Outra pergunta que tu faz é sobre a questão da feminilidade no corpo travesti. Né? Essa pergunta também relacionada às questões de mudou a sua concepção de gênero, de sexualidade. Eu não sei se as pessoas que tu vai entrevistar, de alguma forma, elas têm contato com esses conceitos, elas entendem esse conceito. Então, se não sei como tu poderias fazer que esses conceitos não se evidenciassem nessas falas, nessas perguntas. Mas, dentro daquilo que eu li tudo, uma questão fundamental que eu não percebi nesse início aí, e eu tenho discutido até contigo algumas questões que vocês, de alguma forma, vocês me pressionam. Ele manda zap e ele fica me pressionando. Aí eu tenho que falar, né? Então, assim, é que eu ainda não sei com que perspectiva teórica, epistemológica, o Tiago realmente vai dialogar, né? Porque assim, eu tenho falado com ele, né, sobre essas questões e que não evidencia, né? Ele apresenta dados, né? Nessa pesquisa, ele apresenta nesse primeiro momento, ele apresenta dados que a gente conhece da expulsão, da prostituição, né? Ele fala da questão de que a gente sabe que a escola é transfóbica, a gente só sabe porque tem pesquisa sobre isso, a gente não sabe, não é porque a gente adivinha, a gente sabe porque tem pesquisa. E uma das pesquisas fundamentais é da Miriam Abramovay, que ela vai falar que os pais não gostariam de ter um amiguinho, que o seu filho tivesse um amiguinho gay. Se ele não gostaria que tivesse um amiguinho gay, imagina uma professora travesti. Então, as pesquisas apontam para isso, né? Não é algo que a gente imagina. Mas as próprias pesquisas têm falado sobre isso, né? Desse ambiente que é violento, que é de alguma forma opressor. Mas continua algumas coisinhas, que depois a Yarli vai contribuir também, né? Que é a questão que tu vai usar a educação de jovens e adultos como o locus da tua pesquisa, de alguma forma é.
né? Porque tu vai... Mas em nenhum momento eu vejo que tu... E eu vi lá no TUS que tu dialoga com teóricos do campo da educação de jovens e adultos, tipo Paulo Freire, Miguel Arroyo, que tem uma discussão muito legal aqui no último livro dele, Passageiros da Noite. Então, assim, até que ponto tu também vai trazer elementos teóricos e epistemológicos da educação de jovens e adultos para pensar opressão, para pensar discriminação, injustiças, violência, dentro dessa produção desse saber. Então, assim, eu acho que... Só para encerrar assim, né? Que eu acho que é um desafio tu também estar pensando nesses autores, já que tu vai pensar num lugar que historicamente é construído para dar resposta a esses sujeitos que, de alguma forma, foram expulsos da escola, né? Foram excluídos desses espaços. Então, é isso que também eu acho que é o teu desafio, né? Pensar epistemologias e pensar que discute também educação dos jovens e adultos. Mas eu deixo para a Yara. E tu, não sei se quer responder. Só deixa eu responder a sua indagação. Eu até ia colocar mais alguns slides, mas como já era muito, eu tirei. Eu tinha alguns slides que eu tinha elaborado como desafios, né, que eu tenho pela frente, né? Então, como eu iniciei esse ano, né, eu estou na fase final ainda de preparar o projeto. O que tu está trazendo é uma preocupação minha, realmente, que eu tenho, junto com a professora Yali, a gente está tendo essa discussão. Inclusive, semana retrasada, eu terminei as leituras sobre a fenomenologia e descobri que realmente não tem nada a ver com a minha pesquisa. A perspectiva epistemológica... Oh, meu Deus do céu! A perspectiva através da fenomenologia. Então, né, sabe que no meu mestrado eu parti da perspectiva pós-estruturalista e acredito que talvez eu continue, mas eu estou com essa ideia de expandir, de conhecer a questão da decolonialidade, sobre autores que me subsidiem sobre a educação de jovens e adultos, né, eu ainda não fiz nada disso, eu não estou nessa parte ainda teórica, né, mas eu sei que tem que me apropriar, com certeza vou trabalhar com Paulo Freire, né, e vou me apropriar dessas discussões aí, e também tem como desafio revisitar obras clássicas que eu vi de forma muito breve lá no mestrado, como tu mesmo já me orientou, ler de novo os Problemas de Gênero da Butler, né? Então, assim, agora nós estamos eu estou em outro momento e eu preciso reler aquela obra para poder contribuir mais com a minha pesquisa, né? Então, assim, o teu questionamento é válido, mas, assim, estou ciente, mas acredito que ainda tá no prazo ainda, né? Só rapidinho, que a Célia também falou que tem que sair às 15h20, tá? Eu acho que a gente já tem que deixar ela então pode falar. já passar para ela, né? Eu acho, ela vai apresentar. Passa para a Célia mesmo. Tá? Eu acho que a Célia teria que apresentar para que a gente continuasse depois com o Tiago. Olá, boa tarde novamente. Me ouvem? Sim, Célia, pode. Olá, gente. Boa tarde a todas as pessoas. Tudo bem? Nos ouvem bem? Sim. Boa tarde. Por favor, vocês podem só confirmar se a apresentação está aparecendo para vocês? Não está em tela cheia. Está em tela cheia ou não? Não. Não. Como que você fez, Thiago, para aparecer em tela cheia? Então, primeiro... E agora? Primeiro o seguinte, tu abre essa tela aí, tu tira da apresentação, fecha, né? Fecha, Tá. Descompartilha. Tá. Daí você abre a sua apresentação em tela cheia lá em uma aba, minimiza. Já deixa em tela cheia. Já deixa tela cheia para quando for compartilhar. Tá. Eu vou testar muito rapidinho aqui para não atrapalhar a Célia, né, que precisa sair, mas eu não sei se vai ser possível, tá, gente? Porque o meu computador, em geral, não permite essa proeza. Não sei por quê. Alguma configuraçãozinha, talvez, do meu computador. Vocês se importam se a gente não conseguir colocar em tela cheia e ver a telinha menor?
Não, uma professora, eu acho que o importante é a gente apresentar e também... Ai, Não, me acho que perdoem, não dá eu vou... conta, pode ir. Então, eu me chamo Crisele Maria Montepó, eu estou professora na Universidade Federal do Paraná, né? Tenho formação em jornalismo, mestrado e doutorado, especialização, né, na área da educação, e venho atuando como docente há algum tempo, há 10 anos, mais ou menos, e estou na área de pesquisa também. E hoje aqui a gente vai fazer um relato, né, da nossa experiência, então eu abro o espaço para a Célia se apresentar e aí ela vai conduzir uma parte da apresentação, já que ela tem que sair daqui a pouquinho. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Gostei de estar fazendo parte desse grupo pelas práticas de vocês, né? Como eu havia dito, eu sou professora da educação básica, sou mestre, mas continuo dentro do chão da escola. E atualmente eu sou professora da sala de recursos. Eu não sei se vocês estão habituadas com esse nome, mas a sala de recursos é onde as crianças, os estudantes e meninas e meninos com deficiência permanecem no contraturno da sala regular. E aí é comigo que eles ficam. E a minha linha de pesquisa, como eu falei anteriormente, é na área do preconceito implícito, que é a minha dissertação de mestrado foi nessa linha, e trabalho também com deficiências e direitos humanos. Eu, junto com a professora Crisele, estivemos orientando e coorientando 10 pessoas que estavam fazendo pós-graduação em Educação em Direitos Humanos, e desse trabalho é que nós escrevemos esse trecho para estar apresentando aqui. Então, Educação em Direitos Humanos, uma análise sobre práticas pedagógicas e abordagem epistemológicas de professores. Vocês me ouvem bem? Sim, pode, está ótimo. Ouvimos bem. Já mudou a tela para vocês ou não ainda? Não. Já mudou agora. Mudou. Então, no Brasil, cidadania, direitos humanos, diversidade estão assentados sobre estruturas como colonialidade, racismo, patriarcado, capacitismo, entre outras formas de dominação. E aí essas forças opressivas, elas ocupam todos os ambientes, inclusive a educação formal. Desde de educação infantil, berçário, creche, essas forças opressivas já estão presentes. Pode mudar, Crisele. Então, aí, como eu comentei, esse trabalho nosso são relatos de experiência desses cursistas, que foram um total de 10, em educação, especialização em direitos humanos. Nós fizemos um recorte e só utilizamos 4 desses cursistas que relataram em suas temáticas trabalhos feitos dentro de escola de educação básica, tanto do ensino infantil quanto de ensino fundamental. Essa busca por formação docente evidenciou temáticas urgentes na sala de aula: o preconceito, as desigualdades de gênero, de raça e a condição física da pessoa. Uma análise do conteúdo do projeto de intervenção com um olhar descentralizador, descolonizado e não hegemônico. Então, nós partimos do pressuposto que qualquer olhar que elas encontrassem dentro do seu local de trabalho, do seu espaço de trabalho, em que elas observassem que tinha alguma negligência ou que alguma criança estava sendo negligenciada, elas deveriam, então, preparar um projeto de intervenção, elaborar com relação a essa problemática e desenvolver esse projeto com ações que minimizassem isso,
dentro do espaço que elas trabalhavam, mas que também transpusesse os muros da escola, porque não adianta fazer um trabalho no local se esse trabalho não transpor os muros. E aí, esses 4 temas que nós escolhemos, o tema número 1, Direitos Humanos na Escola, estudo biográfico como estratégia de educação em direitos humanos. A segunda, Mulheres incríveis na nossa história, compartilhando narrativas femininas na educação infantil. O trabalho número 3, Educação Física Escolar, uma possibilidade de inclusão dos estudantes com deficiência na EMF CEL Jaguaré. E a número 4, Professores como agentes transformadores das relações de gênero na escola, um olhar a partir da perspectiva da educação em direitos humanos. Então, esses foram os 4 temas que nós selecionamos para estar trazendo para vocês. Agora, a Criseli que vai dar continuidade. E aí, se eu precisar me ausentar, eu peço desculpas, tá? Imagina, Célia, tudo bem, está dentro da escola, né? Está no horário aí de atuação. Obrigada, viu, Célia, pela contribuição aqui. Então, como ela comentou, né, a gente deu um olhar específico para esses trabalhos, né, que foram realizados a partir de situações, problemas vivenciadas por essas professoras. Nós até tivemos outros trabalhos também em ambiente escolar, mas que acabaram não entrando nesse recorte, foram pessoas, desses 10 estudantes, né, como era uma educação, uma especialização que acabou ficando, ela era híbrida, mas acabou ficando EAD, porque foi de 2020 até 2022, as defesas dos TCCs deles foram agora em outubro, né, alguns pediram prorrogação de prazo, então a gente até orientou um rapaz que estava fazendo um trabalho com pessoas trans, né, com relação à educação física, mas que não acabou não entrando nesse recorte porque não fez a defesa do trabalho ainda. Então, assim, todos, né, tiveram alguma perspectiva, né, dos estudos de gênero, ou do feminismo negro ou interseccional, ou mesmo miradas decoloniais no arcabouço teórico metodológico na execução desses projetos de intervenção. Eram projetos muito pequenos, assim, em termos de abordagem, né, então, alguns encontros, claro que teve estudantes que desenvolveram durante todo o período da pandemia, né, muita gente que utilizou a narrativa oral ou a narrativa escrita, ou mesmo audiovisual, né, de pessoas compartilhando histórias. Vocês viram que dados biográficos estavam muito presentes ali, então a gente teve professoras que compartilhavam histórias, né, de mulheres negras, mulheres latinas, mulheres com deficiência, enfim, para que as crianças também entendessem, né, esses lugares sociais, esses múltiplos lugares sociais, né, dentro da escola, enfim. Então, todos esses TCCs que a gente analisou, esses 4, né, em especial, valorizam a interseccionalidade, as experiências das pessoas nas suas perspectivas, nos seus lugares sociais, enfim, flexionados, então, as questões de gênero, classe, raça, condição física, entre outros, né, que nem é possível enumerar aqui, porque tem várias possibilidades ali, como foi colocado no trabalho. Além disso, a gente percebeu muito, né, a questão, né, dessa desvinculação a um olhar centralizador, né, que até os colegas anteriores comentaram, né, que a gente vem tentando desprender, né, que a escola como esse espaço que historicamente reproduziu né, posições e epistemologias, né, voltadas ao patriarcado, a esse poder centralizado. Então, a gente percebeu essas professoras rompendo com isso, né, seja teoricamente, seja em suas práticas, né, de levar para a sala de aula. Uma delas, inclusive, conseguiu fazer depois uma roda com os pais, para conversar sobre isso, sobre papéis, né, o exemplo que ela dá no final do TCC, que até está concorrendo agora para um prêmio de destaque lá da município, da Prefeitura de São Paulo, professor destaque, o projeto dela, que ela coloca no último encontro, né, os pais participaram, pais, mães, né, os familiares, e aí tem até um desdobramento, porque daí depois a quadra da escola, que até então era ocupada só por meninos, né, começou a ser discutida. Não, mas por que só os meninos que usam a quadra da nossa escola, né, uma escola de educação básica? Então, esses novos lugares que a gente pode pensar que são pequenas contribuições, mas que a gente conseguiu perceber, né, de impacto aí desses trabalhos.
Bom, aqui na nossa discussão, a gente queria analisar mesmo as questões metodológicas, né, e de embasamento teórico-metodológico. Então, a gente percebeu que perspectivas mais pluriversas, interseccionais, né, para pensar os direitos humanos, não daquela base universalista que a gente vem falando aqui já desde o começo aqui da mesa, mas pensar essa questão, né, de como os lugares sociais, né, implicam, né, também nesses lugares de negligenciamento, né, aos direitos humanos. Então, portanto, os professores se apropriaram disso, né, e foi muito bacana perceber o quanto romper com essa estrutura epistemológica de formação também impacta no cotidiano escolar, né. Então, portanto, a educação de direitos humanos no ambiente escolar, né, essa formação continuada, que é até um dos objetivos desse curso de especialização em direitos humanos da UFABC, que é mantido pelo Programa Universidade Aberta do Brasil, um programa já antigo, né, do governo federal, que vem buscando, né, proporcionar a formação continuada, em especial de professores de educação básica, embora que no nosso grupo ali, o curso também foi aberto para pessoas que atuam na comunidade, em ONGs, então outros alunos nossos e alunos estiveram ali, né, estudantes vinculados a organizações sociais, então entidades da comunidade que também promoveram algum impacto. Nesse caso, o nosso recorte foi só com relação ao que os trabalhos dos professores, né, e das professoras no chão da escola. Então, a gente percebe, assim, que essa luta, né, por romper essas barreiras epistemológicas vem fortalecendo a luta democrática e tem combatido, em alguma medida, a desigualdade, né, quando esses professoras tentam romper com essas perspectivas. Aqui é só as referências que a gente mencionou, né, e a gente permanece aí à disposição para depois discutir, né, e espero que a gente tenha podido falar um pouquinho ainda aqui nesse espaço de tempo tão curto. Célia, você consegue dar um tchauzinho para nós antes de sair? Sim, ainda estou por aqui. Enfim, eu acho que daí se tiver questões, não sei se a Célia vai ter a oportunidade de responder, mas como a gente fez um trabalho conjunto de orientação, né, eu posso depois responder também. Se alguém tiver alguma questão, a gente está à disposição. Legal, professora. Queria realmente também, né, em nome da Universidade do Sul de Santa Catarina, agradecer vocês estar também, de alguma forma, dialogando conosco, dialogando com o pensamento também que a universidade traz em relação a essas estruturas também opressoras, né, desiguais. Mas a minha pergunta, agora eu acho que eu entendi a produção que vocês fizeram. Quando eu li, que o professor Luciano me encarregou de fazer as leituras, eu fiquei me questionando, na verdade, que tipo de produção que vocês estavam elaborando. Tá? Era realmente, eu não tinha entendido. Agora, você falando, eu vou dizer o que é que eu entendo da perspectiva, né, que eu venho da educação e a gente trabalha isso com autores da educação. Assim, eu percebi que vocês fizeram mais ou menos com o estado do conhecimento. Vocês foram buscar nos artigos produzidos esses embasamentos que pudessem trazer alguma forma de pensamento para vocês. Como é que as professoras, como é que a equipe que participou dessa formação lidou com esses conceitos, lidou com essas questões. Mas, no primeiro momento, assim, eu quero dizer que, não, para mim, na leitura que eu fiz, não ficou claro. Parece que eu não saberia dizer o que vocês estavam construindo. Eu achei até, sinceridade, assim, eu vou falar, que eu achei que a Célia estava num processo também de mestrado, porque quando eu li, parecia que ela estava construindo alguma coisa para o mestrado. Então, eu não sei se você poderia falar o que é que vocês pensaram quando vocês construíram o artigo, se tem a ver com o estado de conhecimento, eu vi que tem pesquisação, que eu também conheço até, mas o que é que vocês pretendiam, assim, minha pergunta é realmente nisso. Até porque, no referencial teórico, vocês dizem que as professoras, que o pessoal da equipe que trabalhou muito com conceitos que traz esse viés decolonial, interseccional, que vocês perceberam que nos referenciais tinha isso. Mas quando vocês trazem também, vocês trazem a Cotirene, que eu conheço, assim, que eu tenho o livro dela e leio muito ela, até porque no primeiro momento eu também estava pensando na interseccionalidade, mas por que
não sei se vocês trazem, por que vocês, para discutir essas questões, não trouxeram outros referenciais teóricos decoloniais, tipo Catarina Walsh, que trabalha com educação, né? Mignolo. Por que vocês não trouxeram esses outros, ou, né, o que levou a não trazer esses outros, e por que a Cotirene, especialmente a Cotirene, era uma pergunta que eu queria também. Quando eu li, me chamou a atenção. São duas coisas. Chamou essa questão das relações teóricas, epistemológicas, e a questão que eu não tinha entendido se era realmente estado de conhecimento para vocês produzirem isso. Se alguém mais queria fazer a pergunta, ou se você quer responder agora. Será que a Célia já teve que sair? Deixa eu só ver. Ah, tá ali ainda. Célia, responde. Eu estou então. aqui. Pode responder, Criseli, fique à vontade. Então, Gabriela, a gente relatou a experiência na condução da orientação desse grupo de TCCs. Talvez o formato mesmo de resumo tão sintético como o Congresso receba, Sim. de fato, pode ter aberto possibilidades para incompreensão, né? A gente teve que cortar várias referências nossas que a gente tinha colocado no trabalho e manteve só as básicas ali que tivessem mais relação com esse modo de compreender. Mas as estudantes, elas se apropriaram de várias perspectivas, né? Então, vários pensadores e pensadoras, enfim, que trouxeram para a roda, né, para conversar, pensadores que tratam de questões de gênero e educação, dessas questões mais interseccionais, enfim, dependia muito dos trabalhos. Como a gente está analisando 4 trabalhos, a gente analisa, faz uma análise do conteúdo desses 4 trabalhos, a partir dessa perspectiva que a gente colocou no título, tanto das suas práticas pedagógicas em sala de aula, como é que isso apareceu, né, e como também havia esse embasamento teórico epistemológico desses trabalhos. Então, é um relato de experiência, né, o que a gente se propôs aqui, enquanto em termos metodológicos, é um relato de experiência, da experiência de orientação que eu e Célia tivemos no trabalho de um grupo de estudantes, mas aqui a gente fez um recorte só de 4 estudantes que tiveram essa perspectiva presente no chão da escola, quer dizer, executaram projetos de intervenção a partir de problemas que identificaram que permeavam questões de gênero, capacitismo, entre outros. Não sei se me fiz mais compreensível agora. Joia, não, professora, agora eu entendi, sim, ficou mais claro daquilo que eu li, de que eu pontuei. Lógico que tinha outras coisas para pontuar, mas também devido ao horário, a gente também já está 15h24, né, que eu acho que as discussões estão bem profundas, assim, e a gente fica pensando, né, quem escreveu também, quem foi a pessoa. Até porque no artigo, quando eu li, não tinha o nome de vocês, né, o Luciano mandou sem o nome, e aí eu fiquei imaginando sim, provavelmente. Quem a avaliação seria? é às cegas, eu acho, né? Aí eu fiquei imaginando quem seria, né? Quando escreveu assim, e aí vendo vocês, né? 2 mulheres também que estão em outro local, né? Que isso também tem relação com a construção da própria identidade de vocês também, né? Quem vocês são e daquilo que vocês propõem também na formação, né? Que eu acho que é super interessante, né? A partir de uma formação, como os olhares também mudam, né? Os próprios sujeitos que estão nesse processo de formação. O que aconteceu com a minha dissertação também de mestrado foi a partir de uma formação que a gente vai e retorna às pessoas e entrevista as pessoas. Então, foi muito interessante também esse movimento que você faz. Será que essas pessoas, a partir dessa formação, também mudaram a sua concepção lá nas práticas, né? Lá no dia a dia, na relação entre os estudantes também? Então, a gente teve sucesso, como vocês provavelmente tiveram sucesso, de perceber o quanto também essa formação transformou a vida das pessoas, né? De quem atua lá na escola. Até porque vocês mesmos relatam que elas trazem autores que não circulam tanto nesses universos academicistas, né? Legal. E a Criseli, ela vem partilhar conosco toda a corda no pescoço que a gente tem quando está escrevendo um trabalho para um evento, né? Corta aqui, corta ali, corta não sei onde. Meu Deus, esse tamanho. O que a gente faz com isso aqui? Né? Acho que não tem quem não passe por isso, né? E que bom que a gente tem esses momentos para tirar essas dúvidas, né? Porque quando a gente está submetendo esses trabalhos, a gente passa um sufoco muitas vezes, né? Na hora que você estava falando, eu pensei na hora, assim, eu falei, é o sufoco do corta ali, corta lá, corta, não sei aonde, daí quando a gente vê, a gente tem um quebra-cabeça, às vezes que não... O que aconteceu aqui, né?
Que recorte todo foi esse, então, né? Mas eu fiquei muito bacana, sabe? Fico muito feliz de ver vocês aqui, né? Só me esclarece, tu tá no Paraná, tu tá na UFABC. Deixa eu Que eu só fiquei ver, na acho que a Célia dúvida. teve que sair, né? Ela teve que Isso, sair. Sim, eu sou paranaense, eu cursei a graduação no Paraná, minha cidade natal é uma cidade do interior do estado, uma cidade bem pequena, nasci no sítio, inclusive, né? Eu sou uma pessoa de origem do interior do Brasil, e cursei graduação em União da Vitória, uma cidade do sul do estado do Paraná, depois mudei para Curitiba, onde eu trabalhei como jornalista, e foi onde eu iniciei, né? Eu fiz alguma especialização, fiz o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu nunca morei olha lá, aí. eu sempre trabalhadora, Meu avô é viajando. de Porto União. Então, você conhece a região ali, é uma Uhum. região limite, né, Paraná-Santa Catarina. E aí, eu concluí o doutorado em 2020, né, nessa ponte aí, Curitiba, Florianópolis, né, e hoje eu estou substituta, né, no Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Ai, que legal. Ó, a doutora Fresca aí. Daqui a pouco a doutora Fresca é a Gabriela, né? Então, estamos na doutora Fresca, né? É sempre muito bom ter os doutores frescos, assim, né? Legal. Muito Mas eu bacana. também queria dizer que o meu ingresso como professora na rede estadual de ensino foi em Mafra, né? Que é divisa também com o Paraná. Olha aí, ó. Uhum. Então, E que tem uma característica mesma, né, Gabriela, que é Paraná-Santa Catarina. É isso mesmo, é que essa relação meio de aproximação, né? E é muito legal. Quando eu fui para a Mafra, que eu nem sabia onde é que era, eu descobri que a gente atravessando a ponte estaria no Paraná, achei magnífico tudo aquilo. Então, assim, é legal, professora, e eu acho que é isso mesmo, né? Acho que Posso só fazer mais um apontamento? Joia. Temos mais uma apresentação, né, do professor Mário, acho que ele está aqui, né? Só queria pontuar, Criseli, como chamou a atenção o trabalho de vocês, a importância quando você evidencia, né, a questão dos aspectos teóricos metodológicos, né, nas pesquisas nas humanas, né? Isso é fundamental e essas relações aqui elas são primordiais, né? Porque a nossa preocupação com o rigor metodológico das pesquisas nas humanas é fundamental. Nós temos como pesquisadores e pesquisadoras um compromisso de melhorar cada vez mais, né, independente de quais são os nossos caminhos teórico-metodológicos, mas que isso se evidencie nas pesquisas, porque ainda eu vejo alguns artigos de, acho que era o professor Jefferson Mainardes, acho que eu vi ainda tem pesquisadores que fazem esse levantamento, né, de quais são as suas bases, quais são os seus aspectos e tal, e ainda tem muitas pesquisas que não evidenciam por onde andam. Ou quais são os autores que se baseiam, quais são, né? Então, como é importante, porque isso nos garante esse rigor teórico-metodológico nas pesquisas das humanas, porque a gente ainda leva muita paulada de outras áreas do conhecimento, de que como assim, os cientistas sociais não têm um rigor metodológico, né? Então, como é importante evidenciar isso, né? Porque no trabalho de vocês duas, vocês chamam atenção a isso. Isso é muito importante, né? Vocês evidenciam, olha, a gente precisa ter consciência, ter clareza de quais são os nossos caminhos, por onde a gente está transitando, quais são os autores e autoras que nos pegam no braço e levam a gente junto, né? E isso sustenta a qualidade desses trabalhos, né? Então, acho que isso é fundamental, essa puxada de orelha que vocês colocam, olha, isso aqui é importante, né? Então, é muito bacana mesmo. Gabriela, você ia comentar alguma coisa antes não, assim, da apresentação do Mário? Não, assim, da professora Yara também, né, quando eu li, que eu vi a Cotirene, assim, eu fico maravilhada, né, porque a gente está trazendo isso, né, a Universidade Federal tem tentado também, né, como outras tantas, né, trazer outros autores, né, outras referências, que é fundamental, né, e especialmente, como o Eduardo falou, é trazer pessoas do Sul mesmo, né, trazer aqui da América Latina, do Caribe, porque a gente tem, né. Então, assim, a minha pesquisa, eu já falei para a Yara que a gente estava lá, a minha pesquisa, se você for olhar na referência, vai ter muitas mulheres. Os homens, eu quase não sento para discutir, né? Trago referências de Paulo Freire, né? Como eu trabalho com educação dos jovens e adultos, mas um teor, o rigor teórico-metodológico, inclusive, né? Quando fala de análise de conteúdo, eu não trago a Bardana, eu trago outra brasileira, que eu acho que é fundamental.
trago outra para discutir, que ela trabalha análise de contexto, né? Para além de, então, já trazendo alguns elementos também da minha tese, assim, que eu acho que a gente tem que decolonizar mesmo, né? E isso pode aparecer muito nas pesquisas, inclusive quando você traz sua referência, né? Acho que a referência diz quem você é muito. E você falou também, como a professora falou, que as próprias meninas, próprias professoras que fizeram a formação tiveram esse olhar, né? Acho que isso foi, acho que é magnífico mesmo. Parabenizo também, como você acho que a gente precisa sentar mais nas mesas dos bares para falar mais sobre isso. Beijo, querida, grata, Célia, grata. E quando as pessoas falam, humaniza mais, como a Yali falou, parece que quando fala, sai do papel e ganha mais vida, né? A pesquisa, toda a produção. Beijos e eu não... Desculpa, Yali, mas eu acho que, não sei, o Mário vai apresentar, porque eu não tinha dele, não. Eu tinha... Não são 4 apresentações? Não, seria a minha. Ah, é a tua? Então, É. bora, mulher. Achei que o Thiago só falou assim para mim, tem 4 hoje à tarde. Eu falei, então tá. Na minha cabeça, tu era a dona aqui no negócio, entendeu? Não, por causa que você falou no Mário, mas eu não sei quem é Mário, não sei se ele quer se apresentar, Não, Mário. eu não vou apresentar, estou só como ouvinte aprendendo aqui com vocês. Ah, então, professor Mário, acho que eu lhe conheci ontem, quando o senhor apresentou. Nós estávamos na mesma sala. Isso. Então, tá. Mário é da onde? Desculpa, só para a gente... Eu sou do Ceará, né, e eu me inscrevi no evento, né, apresentei o meu trabalho e aí eu estou assistindo também. Eu estou gostando muito desse modelo porque você pode entrar na sala, né? Antes de eu entrar na sala de vocês, eu estava em outra sala também, discutindo também algo muito interessante. Parabéns, viu? Eu consegui assistir do Thiago e agora da Crisele com a outra professora, que eu não lembrei agora o nome. Saiu já ela? A professora Célia, já. Sim, a professora ela saiu. Uhum. Achei muito interessante a colocação. A gente precisa muito aprender, né? Nós aqui também, que trabalhamos com a educação no Nordeste, precisamos muito aprender com vocês também, porque acho que é muito importante essa discussão, né? Que traz uma diferente alocação do olhar, né? Da própria sociedade. E nós estamos em constante transformação. Acho que essa transformação é uma transformação muito cabível para esse momento. Muito complexa, mas que a gente precisa evoluir, né? Então, acho que parabéns também a Gabriela, que ao mesmo tempo é professora, está conduzindo, né? E ao mesmo tempo o Thiago e já fez aí de produto do seu do seu trabalho, mas é muito bom isso, né? Porque a gente precisa realmente dar esses modelos, viu? Eu gostei muito da apresentação, que ainda está em plano ainda bem básico, né, Thiago? Mas, quer dizer, já tem um corpo, né? E é muito bom a gente pegar esses exemplos. Eu tenho colegas também, e na escola a gente é um ambiente, talvez, que a gente tenha um pouco mais de respeito, mas é respeito, não é nem dar o que realmente o trans necessita, que é um respeito bem maior, né? A gente precisamos dar isso e eu acho que os estudos vão mostrar, vão apresentar, vão aprofundar essa visão, né? E porque às vezes a gente, infelizmente, por ter uma única visão, acaba se perdendo e achando que aquilo ali é a realidade, né? E sabemos que não é, né? Existem muitas realidades. A gente vem para a universidade, vem para um ambiente como esse, a gente se desnuda de muita coisa. Então, gostei muito também da professora Yali, né, que também já conheci no encontro de ontem. E já vi os trabalhos dela, a linha dos trabalhos também, né, que ela ajuda a construir. Também gostei, por isso que eu fiquei na sala um pouquinho mais. Me chamou muita atenção. Então, somente essas palavras de gratidão também por estar ouvindo e aprendendo com vocês. Obrigado, gente. Mário, grata também, assim, e foi bom ouvi-lo também, né, porque é fundamental, e convidar sempre vocês também para, de repente, vir fazer mestrado, doutorado, pesquisar no Sul, né, e trazer as experiências. Você fala aprender, mas nós também precisamos aprender com vocês, não é de nada em comum que
há uma visão muito distorcida também do Norte e Nordeste, né? Inclusive para os nossos governantes. Então, é importante que vocês também, né, venham trazer as pesquisas de vocês para dentro do nosso Sul, que se acha totalmente branco, né, totalmente burguês. Então, é fundamental. Mas eu acho, professor Yali, para a gente só aqui, né, dar continuidade só para o Tiago, depois eu apresento rapidamente, que todo mundo já falou de mim, já falou quem sou, já está aí, eu só vou trazer um pouco da minha pesquisa e contribuir depois. Eu acho que o Tiago poderia só finalizar as questões que ele gostaria, ele também não sei se gostaria de falar, e eu rapidinho eu falo tudo que eu pretendo pesquisar e já pesquisei. Tem mais alguma coisa, Tiago, para você acrescentar? Eu acho que podemos lhe ouvir e aproveitar que a Crisele e o Mário estão aqui também. Tá joia. Isso. Então, vamos lá. Eu não trouxe slides, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. Como o Tiago falou, né, a gente entrou no mestrado em 2013 na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, no momento que era basicamente acolhedor para as pesquisas que envolviam gênero, sexualidade, raça, dentro de um programa de pós-graduação que estava também se consolidando enquanto programa, né, e sendo construído também, inclusive que com nossas produções, com os nossos saberes, chegou um momento que o próprio programa também conseguiu ter o doutorado. Então, a gente se sente, né, Tiago, feliz, isso foi uma nossa construção também, de estar nesse espaço ajudando a própria universidade a expandir, né, a sua área de conhecimento, seus processos de construção. Mas é fundamental perceber que há questões que parte das suas experiências de vida. Eu vou trazer isso, eu já falei para a Yarli, eu não gosto de deixar isso invisibilizado. Antes mesmo de, teoricamente, eu estar nos conteúdos teóricos lendo sobre gênero, lendo Judith Butler, lendo Maria Lugones, lendo Donna Haraway, lendo as autoras marxistas do feminismo marxista. Além disso, eu venho como diz, do chão da escola, né, por ser professora da escola. Entretanto, eu só vou fazer mestrado muito depois de ter uma carreira basicamente já construída. Por que isso? E é importante saber. Porque anteriormente, eu não acredito não, eu tenho certeza, né? Antes das discussões de gênero serem fatos que a educação começou a ser pensada com Louro, com Berenice Bento, com esses autores do campo da educação que pensam educação e gênero, as pesquisas eram muito permeadas por um viés muito de classe, muito marxista. Se eu, há tempos atrás, chegasse provavelmente num programa de doutorado ou de mestrado com uma pesquisa que pensasse travesti, pensasse gênero, naquele momento histórico, quem sabe eu não conseguiria adentrar esse programa, porque ele tinha outros pensamentos para além. É importante a gente situar isso. Então, eu chego no momento histórico, num determinado momento, que essas pesquisas são acolhidas dentro dos programas, né? E não dá para se negar isso. Inclusive, tenho muita referência da Universidade Federal, que eu já vinha discutindo. Mas a minha trajetória, ela começa dentro dos movimentos sociais. A minha formação política, e é importante perceber isso, ela, de alguma forma, é atravessada pelo meu interesse de pesquisa. Eu tenho que estar nesse espaço para que esse espaço também me empoderasse para pesquisar. Então, eu entro no mestrado no momento que eu já sabia mais ou menos o que é que eu gostaria de pesquisar. Mas, com a contribuição da minha orientadora, né, a professora Tânia Maria Cruz, a gente foi ajudando a pensar e a construir a realidade. Então,
num primeiro momento, é bom a gente saber isso, eu entrei no mestrado para discutir identidade de gênero. Mas, como as forças sempre nos ajudam, como a professora Gisele falou, neste caminho a gente conseguiu com a professora Tânia, e junto com o Tiago, junto com outros professores que estavam naquele momento também discutindo gênero, a gente construiu uma formação na Prefeitura Municipal de Tubarão. É isso importante perceber. Essa formação foi o ápice para voltar na escola, voltar com as diretoras, para saber a concepção delas de gênero e sexualidade. Por quê? É percebível que, se a gente fosse direto e perguntasse isso para elas, isso não estaria no universo delas. Essas palavras gênero, sexualidade, homossexualidade, discriminação homofóbica, então não estaria na linguagem delas. Foi necessária uma formação, todo o questionamento que a gente fez nessa formação para que a gente produzisse a dissertação. E, voltando à escola, né, a partir disso, o que a gente propôs, né, a constituir a partir desse recorte? E aí é interessante que a gente entrevistou as diretoras, né, as diretoras da Rede Municipal de Educação de Tubarão. Só as diretoras, e a gente usou o termo mesmo diretora, a gente não usou gestora, e a gente explica lá por que a gente usa diretora lá na dissertação. E a gente escolheu, naquele momento, a gente delimitou como seriam as diretoras que atuassem nas séries finais da educação básica, né, no ensino fundamental. Por quê? Porque a gente acreditava que, se naquele momento, que era neste momento que a discriminação, o preconceito contra crianças, contra a corporalidade, contra estudantes, elas iam se evidenciar mais nas séries finais e não tanto na educação infantil, né? Nas séries iniciais. E isso ficou notório na pesquisa, que realmente isso surgia mais nas séries finais. Então, nesse processo todo, né, a pesquisa procurou responder a seguinte questão: qual é? A seguinte questão que norteou essa nossa pesquisa, tanto minha como da professora Tânia. Qual a importância que as dimensões de gênero e sexualidade adquirem nas concepções das diretoras escolares no reconhecimento, é importante perceber isso, que a gente botou, se elas reconhecem que há discriminação, que há preconceito, ou no desconhecimento da discriminação e dos preconceitos em relação a lésbica, gay, bissexuais, transexuais, travestis e que forma a sigla LGBT. Contudo, né, a reflexão que nós propusemos a realizar constitui a partir desse recorte, dessa totalidade. Com o objetivo, então, dentro dessa totalidade que é LGBTT, a gente fez um recorte. O objetivo geral era analisar as concepções da diretora atuante da rede municipal sobre preconceitos e discriminações relacionadas aos sujeitos que não têm uma correspondência entre sexo biológico, identidade de gênero e expressão da sexualidade socialmente esperada. Como objetivos específicos, o estudo se propôs identificar as concepções da diretora sobre questões de gênero, sexo, sexualidade, a evidenciar a existência do preconceito e a discriminação para com alunos LGBT nas concepções da diretora e analisar o posicionamento das diretoras frente às atitudes de preconceito e discriminação por parte dos alunos, funcionários e professores. Outra coisa interessante que a gente percebeu, a gente não ia trazer para as professoras, para as diretoras, a sigla ou os conceitos homossexual, lésbica, travesti, transexual. Por quê? A gente, naquele momento, a gente percebeu que, de repente, não faria parte do universo vocabular dela estes conceitos. Então, a gente trabalhou com duas questões fundamentais. Meninas masculinizadas
e meninos afeminados. E isso apareceu a todo momento na fala da diretora. Elas nunca usavam assim, o menino é gay, o menino é, né, ou é transexual, que essas diferenças não estavam evidenciadas. Elas colocavam sempre, ele tem um jeitinho, ele é meio estranho, ela se comporta de jeito meio assim como homem. Então, são essas expressões que apareceram, se evidenciaram também nas concepções das falas da diretora. E, como vocês viram, deste universo, dessa totalidade, a gente ficou com essas questões. Inclusive, é importante perceber que na rede municipal de ensino, as séries finais só têm diretoras mulheres. Desse universo, só uma diretora era negra. Então, aparece isso na pesquisa. Então, isso tem a ver. Nestas outras pessoas, nessas sujeitas, basicamente, todas elas tinham viés de cunho religioso, né? Eram católicas, que atuavam, que eram praticantes, então isso também diz quem são as diretoras. Essas diretoras também eram, de alguma forma, selecionadas naquele momento. Não existia eleição para diretores na rede municipal. Elas eram cargos comissionados, cargo referendado pela prefeitura. E, a partir disso, dessas questões, né, a gente, então, foi para o locus da escola, a partir do momento que elas fizeram toda essa formação, e a gente foi entrevistar. A formação aconteceu no ano de 2014, né? 2013, desculpa, logo que a gente estava no mestrado. E a minha ida a locus foi em 2014, né? Entrevistando. As entrevistas, né, foram semi-estruturadas, foram gravadas, e dessas 6 diretoras, né, uma não quis responder, né, se não respondeu, e a gente ficou, no final, com 4 diretoras, porque uma a gente também desconsiderou, porque ela assim, meio que não respondeu, ela desviava das perguntas que a gente queria, né? Ela quase que não queria se comprometer. Então, tem essas questões também. A reflexão que a gente propôs a realizar se constitui a partir do recorte dessa totalidade, então, né? Entre outras palavras, né, que disso tudo que a gente fala, busca-se desvelar o que se esconde atrás das aparências, que se expressa nas concepções e práticas das diretoras, ou seja, do modo como o senso comum e o bom senso, né, no sentido gramsciano, aquilo que a Yarly falou da posição, né, teórica, epistemológica, política, filosófica, perpassam a construções de estratégia para solucionar as situações cotidianas relativas à sexualidade, ao gênero não hegemônico no ambiente escolar. Verificar-se suas práticas sociais e as concepções de mundos produzem tolerância ou reconhecimento em relação às diferenças. Deixa eu explicar aqui, para vocês entenderem. A partir disso, depois da concepção dela, depois do que elas pensam, a gente trouxe perguntas para ver como é que elas lidavam com isso tudo na escola. Como é que elas lidavam com as violências, como é que elas lidavam com o preconceito. E, né, pasme, que sempre é um viés muito moralista. Então, apareceu na fala delas, mas a gente aprendeu sempre desse jeito, que homem é homem, mulher é mulher, faz parte da cultura, né? E eu escrevo artigos a partir disso, né? A partir dessa tese sobre o que é cultura, o que é esse estranhamento, essas diferenças que elas citam. Então, elas falam dessas questões de que sempre foi desse jeito, que é natural o menino chamar o outro de viado, mas que isso não tem nada a ver, que é de menino para menino, né? Então, elas mesmo lidando, mesmo fazendo uma formação, elas continuavam ainda não sabendo lidar com os preconceitos, das discriminações que aconteciam no contexto escolar, né? E elas mesmas falam disso, né? Que é muito difícil, né? Que você não sabe, que os pais... Então, elas envolvem também a questão familiar nesse sentido. As questões metodológicas, né? Pesquisa teve como locus, eu já falei, né? A Rede Municipal de Ensino de Tubarão,
Dividiu-se a análise em 3 eixos norteadores. Então, a gente pegou 3 eixos norteadores das análises da entrevista, que foi a concepções das diretoras sobre gênero, sexo, sexualidade, a existência do preconceito e discriminação para com estudante LGBT na concepções das diretoras e o posicionamento das diretoras frente à atitude de preconceito e discriminação por parte dos alunos e funcionários. Então, veja que a gente já aqui traçou mais ou menos como a gente ia trabalhar com análise de conteúdo, mais ou menos quais são as categorias que a gente ia abranger. A gente, na própria pergunta, nas próprias formulações das perguntas, a gente trouxe isso. E os resultados, né? Com relação aos resultados, observou que a discriminação, os preconceitos surgidos no espaço escolar ou são encaminhados por um trabalho pontual, resolve-se aquilo naquele momento, e não sistematizado, ou se reduz a sermões, como eu falei, né, que envolve o poder atribuído à diretora na exigência do respeito à diferença. Porque o que a gente viu muito, que se evidenciou também, é que elas iam na sala de aula, quando acontecia um caso, as diretoras iam lá, mas você não pode atuar desse jeito, o aluno não pode ser visto como negro. Então, elas faziam um trabalho pontual ou meio de sermões. Você não pode praticar isso. Isso é injustiça, isso é contra a lei. Então, era um viés muito no âmbito moralista mesmo, no âmbito da questão do sermão. A sexualidade era vista como atrelada ao sexo biológico, isso é fundamental, e os casais são vistos como extensões da ideia de reprodução pelo viés da prevenção a DST, HIV e AIDS. Isso também estava naquele momento. Identificou-se uma lacuna na formação inicial e continuada das diretoras com a temática que envolve o universo das diferenças sexuais de gênero, de forma que a discussão na escola é atribuída aos profissionais da área de saúde. Nesse sentido, é imprescindível destacar o desafio da escola na luta pela transformação da ideologia conservadoras e dominantes, ainda heteronormativas. E a discussão, né, que são o resultado da discussão, aprendemos na escola a apontar a diferença do outro a partir do que se considera normal. E, ao fazer isso, reforçamos essa mesma diferença, hierarquizando de diversa forma, por meio da violência verbal, física, xingamentos e termos pejorativos. Através desse processo, é que procuramos matar o outro, o anormal, o estranho, o diferente, para nos afirmar enquanto normal ou sadio. É uma contradição discutir diferença ou diversidade no ambiente escolar, como se houvesse o lado da igualdade ou habitasse os que agem naturalmente de acordo com os valores hegemônicos e os outros, os diferentes, quando, de fato, a diferença anterior é constitutiva dessa suposta igualdade natural. E eu finalizo com essa citação de Berenice Bento. E agora, só para vocês finalizar, né, para terminar, eu volto fazendo doutorado, pesquisando sobre as trajetórias de vida e de escolarização de travestis e transexuais no contexto da educação de jovens e adultos. Eu estava pensando, Yarley, eu acho que a minha tese do Tiago vai, assim, dar um boom, né, para a educação de jovens e adultos. Porque eu penso as estudantes e o Tiago pensa a professora. Então, acho que, assim, vai ser um trânsito muito legal para a educação dos jovens e adultos. Por isso que eu perguntei para ele, Tiago, quem é que você vai trabalhar de autores que trabalham em educação de jovens e adultos? Que eu acho fundamental. Né? A gente está trazendo essa questão para dentro da EJA. Legal, grata por coordenar junto com a Yali, grata por ter vocês aqui, e esperamos que as nossas pesquisas futuramente sejam citadas. Realmente, tá? Eu não sei se o Tiago mostrou, a do Tiago é muito citada, ela é colocada como uma pesquisa de caráter, assim, a de mestrado. Bacana. Parabéns. Parabéns mesmo pela trajetória, né, pelo trabalho. Né? Eu acho que serão 2 trabalhos assim fundamentais para a área, né? Como tu ressaltou. E embora tu também tens o recorte de Santa Catarina, tu vai pegar o de fora? Não, só Santa Catarina. Só Santa Catarina.
É fundamental. E assim, é legal, não sei, que a minha pesquisa traz isso, que eu não consegui, como eu já falei, dados. Eu vi agora recente uma menina que vai me pesquisar, que é uma nova forma de pesquisar que eles trazem dos contextos africanos, que é da oralidade, a transmissão oral. Como é que você vai... É um grupo de pesquisa que ele está formando, uma metodologia de pesquisa a partir das informações. Como eu fiz, você vai buscar com outra travesti, quem estudou na educação dos jovens e adultos, é um grupo de pesquisa, e eu vi uma menina que mandou para mim, que até eu posso mandar depois para ti, que é como você vai buscar os dados para além daquilo que está sistematizado pelo Estado, com outras corporalidades. É muito legal. Não lembro se foi você que citou, se foi outra pessoa que falou, é meio aquela ideia da bola de neve, que tu vai buscando as pessoas por indicações. Não foi eu, mas essa é baseada, é um termo que se usa, tá? Que agora tem um termo que se usa, que é trazido do contextos indígenas, contextos africanos, oralidade mesmo. Que tu vai buscando as informações via por outros, né? Que não existem informações. Para achar legal. As pessoas. A gente já está basicamente nas 4 horas da tarde, né? Do cafezinho da tarde. E foi produtivo. E agradecer mesmo novamente. Foi excelente, eu também queria agradecer. Agradecer a parceria, agradecer todo o grupo que está aqui. Obrigada pela partilha, obrigada pela convivência. Tá? Eu acho que a gente podia tirar um print. O que vocês acham? Isso, todo mundo Todo mundo. Cadê o Dudu? Eduardo. Gabriela, deixa eu só comentar contigo enquanto o pessoal acha aí quem vai fazer o print. Inclusive, dentro das referências que eu falei, a Berenice Bento é uma delas, a Patrícia Hill Collins, a Sueli Carneiro, Chimamanda. Então, tem vários lugares sociais, a própria Lélia Gonzalez e o Paulo Freire foram referências para esses trabalhos que eu comentei. Mas aí eu tentei respeitar os caracteres, né? E daí não botei. Mas, assim, só para te contar que são essas as referências e tal. Legal. Eu acho que eu pressionei para isso mesmo, é importante que você traz isso, né? Que são autores, assim, muito potentes, né? São pensadores. E o legal é ver as professoras, né? Da educação infantil se apropriando desses autores. Isso que foi muito legal. Isso. Né? Então, assim, uma pequena provocação e elas acolheram. Isso foi muito legal. É o que o Thiago também traz na pesquisa dele, né? De alguma forma houve transformação, né? Então, né, eu fiquei pensando nisso, mas por conta do tempo eu não quis me prolongar, até porque a Célia queria muito participar da apresentação e daí não ia dar tempo. Então, eu não falei com o Thiago nessa hora. Mas como tem 2 minutinhos, ainda vou comentar uma coisa. Eu fiquei pensando, Thiago, que você usa a transformação no problema de pesquisa, né? E que você falou da tua ousadia. Eu acho que a gente está aí para fazer ousadia na pesquisa mesmo, né? Mas caso você quisesse ponderar, me parece que teu problema de pesquisa está muito ligado a afeto também, naquela ideia que a Bell Hooks vai falar, que o próprio Paulo Freire vai dizer, que eu acho que as transformações pode ser que elas apareçam como resultado na tua pesquisa, né? Porque elas são mais impalpáveis, mas elas são afetos. Então, não sei, talvez essa palavrinha aparecer no teu problema de pesquisa, porque são percepções e afetos que você está buscando a partir de entrevista, né? Sobre o impacto que Gabriela causou na vida das pessoas. Então, eu acho isso muito, muito potente, muito, muito bacana. Eu só não quis me prolongar aquela hora para deixar minha colega falar também. Mas, Crisela, é importante que tu traz, só também para perceber, vamos supor, eu construo uma das categorias de análise da minha tese, elas trazem isso, as meninas trans, da importância do amor. Elas trazem, para além da escola, daquilo que eu faço a pergunta, elas trazem isso. Né? Isso vai aparecer. O quanto elas queriam ser amadas, o quanto elas desejavam ser amadas por alguém. E eu trago isso e trago o livro da Bell Hooks, que ela fala do amor, né? Da questão do amor, não como sentimento, mas como transformação também, como movimento mesmo. Tem o livro da Bell Hooks que é excelente, Exatamente. que ela traz. Então, assim, e que Paulo Freire vai falar também da pedagogia da amorosidade, né? Exato. Que é fundamental a gente trazer isso num contexto também de violência, né? Que tem se permeado. Então, eu acho que é fundamental a gente falar de amor, sim. Eu acho que é mais que necessário nesse momento que os corpos também amam para além daquilo que a gente pensa que é amor, né? Que a gente também concebeu como ser amor.
E eu fiquei pensando que foi uma provocação que me fizeram quando eu fui fazer a minha pesquisa, que também se baseou em entrevista, né? Que é a partir da ideia de percepção sobre direitos humanos para jornalistas. E aí uma das coisas que o meu orientador dizia era, mas como que eles vão descrever isso, né? Que é, por exemplo, talvez a preocupação do Tiago. Mas aí, Tiago, tem, não sei se tu conhece, a metodologia da entrevista narrativa, que você também pede que as pessoas narrem episódios da sua vida, enfim, e talvez a partir dessas narrações, de rememorar, né, a presença de Gabriela em sala de aula, eles vão demonstrar para você impactos dessa transformação no cotidiano. Não, assim, Grisele, até quando eu falo que eu vou pesquisar as transformações e tal, as pessoas, mas será que eles vão responder de cara? Assim, eu tenho essa consciência e até vou anotar essa tua dica que tu falou, mas assim, as perguntas não serão diretas, né? Terão toda uma conversa e para eu analisar as entrelinhas, digamos assim. Ó, isso aqui foi uma transformação. Esse ponto aqui, e às vezes o sujeito nem percebeu que ele mudou com o contato, né? Mas é a nossa análise daquelas entrelinhas de uma conversa ali que está fluindo, é que eu vou analisar as transformações daquele sujeito, né? Então, eu ainda não tracei essa estratégia, mas será dessa forma, né? Joia. Acho que tem uma pequena fala da professora Débora Diniz, que ajuda a pensar também as perguntas, né, dentro da ela é antropóloga, né, e eu acho que ela tem um canal que é o Quinquilharia. É muito bacana o canalzinho lá, é muito legal. Tem várias dicas de como a gente constrói várias coisas, né, e acho que uma delas é das perguntas. Vale a pena assistir. É bem bacana, né. Feito. No mais vamos tirar o print. Ô, Gabi, salva a gravação. Onde é que eu vou mesmo? Que eu já me perdi toda aqui. Vai lá no stop e aí vai ter a opção de salvar na nuvem. Então, stop, mais finalizar, né? Acho que é isso. Finalizar. Fechou? Não. Finalizar onde é que está? Record. Aqui, eu acho que está aqui. Aqui, achei. Stop record. Isso. Are you stop record? No. Yes.